Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Chucrute FC, em que vamos repassar o que de mais importante aconteceu nos últimos dias no futebol alemão. Tivemos mais uma rodada do campeonato alemão acontecendo nesse último final de semana e vamos passar pelos principais assuntos ao longo dos próximos minutos, ao longo da próxima meia hora. E para me ajudar nessa missão, eu recebo, como de costume, o meu xará, Guilherme Monteiro. Tudo bem por aí, xará? Seja muito bem-vindo. Tudo bem sim, Xará, né? Quanto tempo, né, que a gente não para aqui pra gente gravar, conversar um pouquinho sobre o futebol alemão. Confesso que estava com saudade de gravar o nosso programa, ainda mais agora com uma Bundesliga de blocos mais estabelecidos, né? Embora o meu tempo de vida útil com o futebol tenha reduzido drasticamente com os contratempos da vida privada, a gente conseguiu observar um pouquinho nesse momento um crescimento forte do Gladbach, o Leverkusen também, e um vigor maior do Hamburgo na sua campanha e, com certeza, um Dortmund forte nas competições europeias e um pouco ainda oscilante na Bundesliga. Exatamente, tanto eu como o xará tivemos nossos outros compromissos para lidar nas últimas semanas e agora estamos retomando a nossa agenda aqui no Chucrute FC. De fato, muita coisa aconteceu nas últimas rodadas, o xará já passou rapidamente por alguns destaques, vamos passar por eles ao longo do nosso programa. Também tivemos, nas duas últimas rodadas, esses protestos das torcidas que vêm chamando a atenção, protestos diante da possibilidade de restrições que podem ser aplicadas aos torcedores pela Alemanha. Então, basicamente todas as torcidas das primeiras divisões do futebol alemão adotaram o silêncio nos 12 primeiros minutos dos jogos, trazendo um clima diferente, trazendo um ambiente que a gente não está acostumado a ver nos jogos da Bundesliga. Mas vamos lá, Xará, falar do que aconteceu dentro de campo nos últimos dias, começando pelo Borussia Dortmund, que, como você já destacou, segue trazendo essa bipolaridade de conseguir ótimos resultados, resultados até convincentes nas competições europeias, na Champions League especificamente, mas com alguma instabilidade dentro da Bundesliga no cenário nacional. Na Bundesliga especificamente vinha de dois resultados frustrantes, empates contra Hamburgo e Stuttgart, em ambos sofrendo gol no fim. Contra o Stuttgart, tudo bem, você até está falando de uma equipe de um grande poder, de uma equipe já consolidada sob o comando do Sebastian Hoeneß, mas foi uma situação em que o Borussia Dortmund tinha uma vantagem de 3-1 na reta final e cedeu 2 gols do Deniz Undav já nos minutos finais, fazendo voltar alguns fantasmas daquele começo de temporada, quando o Borussia Dortmund, em duas oportunidades contra a Juventus e contra o São Paulo, e também desperdiçou vantagens de 2 gols, sofrendo gols na reta final dos jogos. E anteriormente a equipe comandada pelo Niko Kovac já tinha empatado com o Hamburgo, também sofrendo um gol no final. E aí a gente está falando de uma equipe que acabou de subir, que acabou de voltar da segunda divisão e se esperava uma vitória mais tranquila, de uma atuação mais tranquila do Borussia Dortmund. No sábado, o Borussia Dortmund mais uma vez chegou ao final do jogo com uma vantagem de 2 gols no placar, sofreu um gol do Bayer Leverkusen, mas dessa vez conseguiu segurar os 3 pontos, não sem algum sufoco diante do Bayer Leverkusen, né mesmo, Xará? Sim, com certeza, né? O Dortmund, tem lembrando Dortmunds passados, né? É uma equipe que tem problemas graves de concentração nas partidas, né? Nos tempos áureos, por assim dizer, do Dortmund ali, 2019, não tão áureos assim, vai, 2020, 21, o Dortmund era reconhecidamente o principal rival do Bayern, mas também era o principal ponto de problema do time, era essa falta de foco, esses desfoques, essa queda da concentração do time durante as partidas, e que custavam, às Era o vezes. principal rival dele próprio, né? Acho que é uma melhor forma de se explicar. E acabava se atropelando em si mesmo e se perdia, né? No jogo de sábado,
Eu acho que o Leverkusen começou o jogo melhor, né? O Poku deu muitas dificuldades pro Ryerson, ali no lado direito de ataque do Leverkusen, com bastante intensidade, força física contra o Ryerson. Poderia facilmente ter marcado 1-0, mas o jogo se transfigura muito quando sai o primeiro gol de cabeça do jogo, né? Que é o gol do Anselmino, o zagueiro argentino, numa cobrança de falta. Também de um jogador lateral do campo. E isso transforma a partida, né? O jogo fica mais na mão do Dortmund, nas características que o Dortmund gosta de jogar, no contra-ataque, na transição. A gente viu principalmente ali os jogadores do lado de campo aparecendo mais pro jogo. O Svensson, o Ryerson, que a gente destaca bastante nessa temporada a importância dele nos jogos do Dortmund. A gente viu um meio-campo ainda ali com o Félix Mecha bem mais ou menos, mas um jogador que ainda traz uma certa estabilidade defensiva, e um Julian Brandt ainda também meio acende e apaga, né? Aquela coisa dele que é bem costumeira já de várias e várias temporadas aí vestindo a camisa do Borussia Dortmund. E o Leverkusen, no geral, assim, pouquíssimo ofereceu perigo após 1-0, né? O Kasper Hjulmand vinha com uma certa dúvida nesse jogo, né? Se ele colocava um time mais defensivo com o Andrich no meio-campo ou um time mais criativo com o Ibumasa. Essa ideia de primeiro momento se valeu, se pagou, mas depois que o time saiu atrás, o Ibumasa pouquíssimas vezes teve grandes, assim, participações no jogo. A gente viu também um Patrick Schick muito, muito apagado, tanto que o único atacante que é digno de nota do time do Frankfurt não, perdão, do Leverkusen, é o Kofan, que faz aquele gol espírita já no jogo mais bem decidido, depois de um cruzamento ali no final do jogo. Foi um jogo recente do Leverkusen, eu acho que até em baixo rendimento, até porque o time vinha de uma vitória bem fantástica, né, bem importante aí contra o Manchester City na semana passada, e deu uma enobrecida nessa temporada que o Leverkusen começou um pouco em baixa, com momentos muito difíceis, mas que vem já numa caminhada de recuperação interessante. E é um time aí que, apesar da derrota de sábado, tem tudo para crescer aí já com esse trabalho do Kasper Hjulmand já um pouco mais consolidado, em crescimento, e, e com recuperação de peças importantes desse time, né? Eu citei aqui o Poku, o Ibumasa também com um bom papel, o Grimaldo, que talvez fosse o jogador mais regular desse time do Leverkusen, o Mark Flecken no gol, deixando nem um pouco de saudade do goleiro Radek, e fez até uma boa defesa no jogo de sábado, na cabeçada do Guirassy. Então, enfim, foram um confronto interessante no geral. O melhor momento do Leverkusen talvez tenha sido ali na reta final do jogo, quando o Borussia Dortmund já tinha 2-0 no placar, o Kofani conseguiu diminuir para 2-1, e nos minutos finais acabou virando meio que um Deus nos acuda, com o Bayer Leverkusen conseguindo ali no abafa colocar alguma pressão, um cenário que certamente lembrou o torcedor do Borussia Dortmund desses jogos do início da temporada em que a equipe deixou escapar pelas mãos outras vantagens de 2 gols na reta final das partidas. Repito, contra o São Paulo pela Bundesliga e contra a Juventus na Champions League. Foi isso que aconteceu. O Borussia Dortmund abriu 2 gols de vantagem e acabou terminando o jogo apenas com um empate. Dessa vez, os 3 pontos vieram, e um ponto importante que eu acho que vale também destacar em relação ao Borussia Dortmund é em relação ao Guirassy. Acho que começa a se criar uma preocupação cada vez maior, porque ele começou bem a temporada. A gente lembra de alguns jogos apertados do Borussia Dortmund em que o atacante guineense aparecia como peça decisiva, marcando um gol importante, às vezes do nada, mesmo com o Borussia Dortmund sem criar muita coisa na partida. Mas nas últimas semanas, nas últimas partidas, essa fonte parece ter secado. O Guirassy vem participando menos de lances de perigo, vem marcando menos gols,
apesar de, como você lembrou, talvez a principal defesa do Marco Flecken nesse jogo do final de semana ter sido numa cabeçada do Guirassy, ele mais uma vez passou em branco e foi substituído ali por volta dos 15 minutos do segundo tempo e saiu de campo bem descontente, mostrou muita insatisfação, sequer cumprimentou o Niko Kovac na saída do gramado, que já gerou uma certa polêmica. A situação parece já estar sob controle entre Guirassy e Niko Kovac, ele talvez já seja titular no jogo dessa terça-feira pela Copa da Alemanha, mas não deixa de ser um clima bem tenso envolvendo o jogador do Borussia Dortmund, que além da seca de gols, além da falta de gols nas últimas semanas, também passa por esse momento estranho na saída do gramado contra o Bayer Leverkusen. Até porque foi quem entrou no lugar dele, o Fábio Silva, atacante português, quem deu a assistência para o gol do 2-0, também de cabeça, marcado também de cabeça pelo Karim Adeyemi. A situação do Guirassy fica estranha no Borussia Dortmund. É estranho até ver ele num momento de baixa, porque desde que ele surgiu com destaque no Stuttgart ali há 2 temporadas mais ou menos, a gente viu poucos momentos em que o Guirassy passava um longo período sem produzir positivamente pelo seu time. É um pouco. Realmente. Dá pra entender até em parte também porque ele não consegue, talvez, ser tão artilheiro assim. A bola tem chegado cada vez menos, né? O Dortmund é uma equipe hoje de extrema velocidade, um time que, assim, por mais que você tenha essa referência do papel do 9, como um cara para decidir o jogo quando o momento tá difícil, hoje o Guirassy ele tem outras funções, né? Eu acho que a titularidade dele ainda se paga em lances, por exemplo, no jogo contra o Stuttgart, que ele consegue arrumar uma jogada de muita atenção dele ali para jogar bem no limite ali do zagueiro e fazer um gol. Embora tenha sido marcado impedimento, foi importante. No gol do Bayer, de um dos gols do Maxi Bayer, ele também participa na construção. Então, tipo, eu acho que a titularidade dele ainda se paga nesse momento. Mas eu acho que o modelo hoje que o Dortmund pratica, né, uma equipe hoje muito mais de velocidade, embora tenha esse jogo por fora muito, muito destacável, o time do Dortmund não cruza bolas a esmo, né? Você sempre tem um objetivo ali de quem está atacando o espaço, independente se for o Guirassy, se for o ADM, se for o Anselmino, como foi nessa cobrança de falta, se for o Schlotterbeck, enfim, um volante. Então, tipo, hoje é incômodo numericamente para um atacante você estar vivendo um momento de baixa, mas assim, eu acredito ainda que a titularidade dele não deva ser questionada, até porque o Dortmund não tem um suplente. O Fábio Silva, que embora peça passagem e até estava sendo cotado para deixar o Dortmund por causa dessa questão da minutagem, é um jogador de característica diferente. A gente vê que ele é um jogador um pouco mais leve, um jogador um pouco mais, um pouco menos físico em relação ao Guirassy. Então, tipo, é um outro atacante, sabe? Tanto que o passe que ele dá, bota a bola na cabeça do ADM, você pode esperar isso do Guirassy, mas com uma frequência muito menor do que o Fábio Silva vai ter. O Fábio Silva joga fora da área, mas ele joga com o corpo de frente. Enfim, tem um perfil completamente diferente do Guirassy, como eu estou tentando descrever aqui na minha fala. Vamos ver como será a sequência dessa formação ofensiva do Borussia Dortmund. Talvez até o Fábio Silva seja titular no jogo dessa terça-feira contra o próprio Bayer Leverkusen pelas oitavas de final da Copa da Alemanha. As duas equipes se enfrentando de forma consecutiva nessa semana. 2 jogos em questão de 4 dias entre Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. Virando a página agora nesse nosso episódio do Chucrute FC, vamos falar de uma vitória importantíssima da equipe do Hamburgo, que superou o Stuttgart pelo placar de 2-1, jogando lá em sua casa no Volksparkstadion. O Hamburgo vinha de 5 rodadas sem vencer e enfim voltou a somar 3 pontos.
As outras 2 vitórias no campeonato da equipe comandada pelo Merlin Polzin tinham sido contra Heidenheim e o atual lanterna, o Mainz. São 2 equipes que estão abaixo do Hamburgo na tabela. Agora o Hamburgo conseguiu uma vitória de respeito contra um time bem montado, bem organizado, como já mencionei, contra o Stuttgart, que briga na metade de cima da tabela. Uma vitória que, além dos 3 pontos, serve talvez para levantar a moral da equipe do norte da Alemanha. Agora, apesar dos 3 pontos, acho que o Merlin Polzin ainda precisa ficar bem atento ao desempenho da equipe, porque foi o Stuttgart quem apareceu mais no campo de ataque, foi quem mais atacou, foi quem mais finalizou ao longo dos 90 minutos. E coube ao Hamburgo nesse jogo o papel da eficiência. Foi o grande ponto positivo do Hamburgo nesse jogo foi aproveitar bem as chances que apareceram. No primeiro tempo, a gente teve uma boa atuação do jovem atacante norueguês do Hamburgo, o Hessin Lelisic, que fez uma jogadaça para o primeiro gol marcado pelo Robert Glatzel. Foi justamente o Lelisic que acabou sendo expulso já na reta final do segundo tempo, levando o segundo cartão amarelo ali por volta dos 35 minutos da etapa final, e foi justamente com um jogador a menos que o Hamburgo conseguiu o gol da vitória, o gol do 2-1, que surgiu de uma maneira bem estranha, eu diria, porque o Stuttgart tinha uma cobrança de falta no campo de ataque, ali bem perto da grande área do Hamburgo. O Stuttgart parecia que ia tentar executar uma jogada ensaiada, o Angelo Stiller cobrou a falta de forma rasteira, batendo a bola para o meio da grande área, mas ela foi direto nos pés de um jogador do Hamburgo, e aí se iniciou um contra-ataque muito rápido que foi concluído pelo Fábio Vieira na outra grande área, ou seja, uma jogada ensaiada que deu muito errado do Stuttgart e em poucos segundos se transformou no gol da vitória da equipe do Hamburgo, que, como eu disse, não foi quem mais atacou, não foi quem mais apareceu no ataque, mas conseguiu aproveitar bem as chances que teve, sair de campo, sair do Volksparkstadion com uma vitória importante para dar moral para a equipe, para fazer ela subir na tabela e se distanciar um pouco das últimas colocações. O Hamburgo, voltando da segunda divisão, certamente tem como grande objetivo nessa temporada se manter na elite do futebol alemão, e resultados como esse diante do bom time do Stuttgart são bem importantes. Por mais que o Stuttgart por mais que o Sebastian Hoeneß tenha dado sequência ao seu rodízio de jogadores, o Hoeneß costuma trocar bastante as suas peças de uma rodada para outra. Nessa partida contra o Hamburgo, por exemplo, o Dennis Undav, que vive grande momento, começou no banco de reservas. Ele acabou entrando ainda no primeiro tempo, na reta final do primeiro tempo, só por conta de uma lesão do Chris Führich. E foi o próprio Dennis Undav quem marcou o único gol do Stuttgart na partida. Undav agora que é o autor dos últimos 6 gols da equipe do Stuttgart na Bundesliga, uma marca impressionante. Ele marcou 2 gols na vitória do Stuttgart contra o Augsburg, marcou 3 vezes no empate heróico do Stuttgart contra o Borussia Dortmund e agora fez o único gol do Stuttgart diante da equipe do Hamburgo. E completando sobre o HSV, acho que vale destacar o autor do gol da vitória, o português Fábio Vieira. Falamos do português Fábio Silva, autor de uma assistência na vitória do Borussia Dortmund contra o Bayer Leverkusen, e vale mencionar o Fábio Silva nessa vitória do Hamburgo. Se esse jogo pode ter sido um ponto de virada para a temporada do Hamburgo, pelo menos o torcedor espera que tenha sido assim, o Fábio Vieira pode esperar que esse jogo também tenha sido um ponto de virada pessoal. Foi o primeiro gol dele vestindo a camisa do Hamburgo, ele que está emprestado ao time do norte da Alemanha pelo Arsenal, e que viveu um
começo de caminhada no Hamburgo bem complicado. Ele se tornou o primeiro jogador na história da Bundesliga a ser expulso 2 vezes em seus primeiros 5 jogos no campeonato, uma marca realmente invejável do Fábio Vieira. Imagino que poucos jogadores consigam chegar perto de um feito como esse, mas agora ele conseguiu ser decisivo a favor do Hamburgo, conseguiu marcar o gol da vitória nessa partida contra o Stuttgart, e o próprio Fábio Vieira afirmou depois da partida desse final de semana, a partida desse domingo, que o Stuttgart era um dos interessados em contratar o Fábio Vieira nessa última janela de transferências. Aconteceram conversas entre o Fábio Vieira e o Stuttgart. A situação dele ficou muito indefinida até o dia final da janela de transferências, mas quem acabou levando o jogador português foi o Hamburgo, repito, por empréstimo junto ao Arsenal, o Arsenal que contratou ele a peso de ouro em 2022, no meio de 2022, mas ele ainda não se firmou no clube inglês e depois de passar por um empréstimo junto ao Porto, na temporada passada ele agora foi cedido ao Hamburgo. Bom, agora mudando a página nesse nosso episódio do Chucrute, vamos falar de um empate, um resultado de 0-0 que aconteceu nessa rodada, que pode não ter movimentado muito a tabela para Borussia Mönchengladbach e para Leipzig, mas que não deixa de ser uma sequência de um momento animador para a equipe dos Potros, porque o começo de temporada do Gladbach foi desesperador. Demorou a conseguir sua primeira vitória na Bundesliga, chegou a ocupar a lanterna do campeonato, mas depois dessa tormenta, depois desse período terrível, chegou a emendar 3 vitórias consecutivas, com 11 gols marcados nesse período, e agora empata com o Leipzig, apesar de ser apenas um ponto somado, Xará. É um ponto contra uma equipe forte, uma equipe de qualidade, uma equipe que briga na parte de cima da tabela. Acho que é algo que o Eugene Polanski e seus jogadores podem se dar como satisfeitos. Eugene Polanski, que, vamos lembrar, é aquele interino que foi ficando, e agora começa a extrair bons resultados da equipe do Gladbach. Sim, né? E o Eugen Polanski, ele já meio que agora virou modelo, não, mas não modelo em termos físicos e tal, mas modelo para outros clubes aí que daqui a pouco a gente vai contextualizar um pouco mais, né? A ideia do Gladbach enquanto administração já foi galgando aí novos interessados em repetir a ideia. E até seguindo falando do próprio Eugen Polanski, assim, tudo aquilo que a gente vinha comentando aqui no programa de outubro, setembro para cá, meio que se concretizou agora em novembro, né? O Gladbach, como você citou, vinha de um mês muito forte, assim, de rendimentos, bons resultados agora nesse mês. Esse empate até poderia ter sido uma vitória. O Franco Nohar teve um gol, só que foi anulado graças ao impedimento bem milimétrico ali. Se não fosse o impedimento semiautomático, certamente aquele gol teria sido válido. E o Gladbach completaria o mês com 4 vitórias em 4 partidas, incluindo uma vitória no Rhein Derby contra o Colônia. Então, assim, é um novo momento para um time que, como eu disse, consolida aquilo que vinha sendo construído meses atrás, né? O Neuhaus, Tabakovic, o Onohai, eu acho que são peças fundamentais aí para a gente entender como esse time se desenvolveu nesse mês, né? Esse mês positivo. O Neuhaus é um jogador que estava cotado para sair do time, ser vendido, ser emprestado aí na janela de verão. O Fortuna Düsseldorf na segunda divisão até se interessou para voltar, para tê-lo de volta no clube, mas era muito caro. E ele recuperou esse jogador, transformou ele no início do trabalho num 9, que agora já virou ser de novo um novo 8 ou um novo 10, mas que ele tenha muita liberdade ali para poder jogar sem tanta responsabilidade defensiva, né? Que com o Rocco Heitz e o Jens Kastrup, e às vezes até mesmo com o Yannick Engelhardt, dando esse suporte defensivo para o Neuhaus ter o seu melhor desempenho ofensivo ali à disposição.
E essa nova identidade do Gladbach passa por esse jogo, né? Uma equipe muito defensiva, de muita força física e também de muita velocidade, principalmente com o Onohá ali no ataque, junto do Haris Tabakovic. Como eu citei, ele chegou a marcar um gol nesse jogo aí contra a equipe do Leipzig, que foi anulado, mas também deu diversas assistências aí nesse período aí que o Gladbach somou pontos. O Haris Tabakovic também deixou sua marca, principalmente no clássico contra o Colônia, fez 2 gols e foi um dos grandes heróis daquela vitória. O Rocco Heitz manteve-se ali como o capitão, a identidade, clube, torcida e categorias de base ali no campo, jogador muito vibrante, muito ativo, ele que dá o passe inicial para o Neuhaus acionar o Onohá na velocidade e chegar ao gol anulado. Então é um jogador que é aquele complemento ideal para uma equipe, que é um jogador físico, mas que sabe jogar com a bola no pé e consegue equilibrar o meio-campo. E o Castro, que até está lesionado, perdão, e é uma dúvida para o jogo da Copa da Alemanha de amanhã. Talvez possa ser um desfalque. Para sexta-feira contra o Mainz ainda não é certo, mas é um problema aí para o futuro. E é um jogador, assim, que, assim como o Heitz, aquele cara motorzinho, é aquele jogador é, de equilíbrio muito grande, muita força no ataque, mas também sem perder capacidade defensiva. E essa base desse tripé de meio campo, o Heitz, Kassel e o Neuhaus, para mim, é o que faz o Gladbach hoje ser o que é, sabe? Ter essa identidade de jogo mais forte, ter uma equipe mais competitiva na temporada. E assim, traz um Gladbach que talvez, sei lá, não lembro a última vez que eu vi um Gladbach tão defensivo. Desde que eu acompanho a Bundesliga com muita assiduidade, assim. Eu sempre vi equipes do Gladbach muito de transição, mas assim, com DNA essencialmente defensivo, embora o jogo do Gladbach hoje ainda seja de transição, mas com um DNA mais defensivo, eu confesso que não me recordo. E, enfim, eu acho que se está gerando resultados no primeiro momento, tem que ser mantido mesmo. Eu acho que o Egon Polanski está tratando os problemas do Gladbach como tem que ser, de ser a equipe primeiro de consertar a defesa. O Gladbach sofreu nesse período apenas um gol, porque venceu de 3-0 do Heidenheim, venceu de 3-1 do Colônia, venceu de 4-0 o São Paulo e empatou sem gols. Agora contra a equipe do Leipzig e já tinha vencido do Karlsruhe, se eu não me engano, por 3-0 na Copa da Alemanha. Então, tipo, tá uma equipe bem sólida também lá atrás. A última derrota do time foi contra o Bayern, mas, enfim, qualquer um tem perdido pro Bayern na temporada esse ano. Então, já um jogo para se meio, entre aspas, se desconsiderar. E é isso, eu acho que o Gladbach se recoloca no campeonato com outras perspectivas, além de apenas se salvar do rebaixamento e ter um ano ali de meio de tabela. Eu acho que com a evolução que o time tem, com você, por exemplo, tendo a opção do Tim Kleindienst, que está voltando lentamente depois de uma grave lesão, você tem o Chuto Machino saindo do banco e sendo uma opção interessante saindo do banco. O Gladbach tá ganhando de novo um corpo, uma ideia, um coletivo forte, sabe? Eu acho que pro torcedor do Gladbach essa é a melhor notícia que o time pode ter. Você falou do gol anulado do Gladbach nesse jogo contra o Leipzig, e olha, eu me considero uma pessoa, digamos assim, compreensiva normalmente com decisões de arbitragem. Acho que aqui no Brasil, principalmente, a gente vê muita polêmica que não existe ou exagerada em relação a lances que são mesmo duvidosos, que podem ir para um lado e para o outro. Entendo que em lances de impedimento, o ângulo da câmera que a gente tem disponibilizado na transmissão pode enganar muito sobre o que realmente acontece dentro de campo, pode dar uma impressão diferente, mas esse lance do gol anulado do Gladbach é realmente incrível, porque eu não consigo ver naquele frame disponibilizado pela própria Bundesliga onde o jogador do Gladbach estava adiantado. A imagem não deixa evidente nem 1 milímetro, nem 1 centímetro de que o jogador do Gladbach estava à frente da defesa do Leipzig. É algo, de fato, muito milimétrico que o impedimento semiautomático conseguiu detectar para
anular esse gol, porque foi algo muito próximo mesmo entre a linha do atacante e a linha do defensor. Agora, você já passou por esse tema, Xará? Acho que vale destacar mesmo essa volta lenta e gradual do Tim Kleindienst, que entrou nos acréscimos do segundo tempo dos 2 últimos jogos da equipe do Gladbach. E agora ele está retornando num momento de alta do Haris Tabakovic, que antes dessa partida contra o Leipzig vinha de 5 jogos consecutivos marcando um gol, sendo 2 jogos pela Bundesliga, 1 pela Copa da Alemanha e 2 com a seleção da Bósnia. Ou seja, é uma competição que vai ser dura por essa posição no ataque, com o Tim Kleindienst voltando, mas o Tabakovic mostrando serviço nessa equipe do Elgin Polanski num momento de alta da equipe. E só para dar uma leve passada pela equipe do Leipzig, há de se lamentar muito a lesão do Edraogo, que vinha fazendo um começo de temporada excelente com a equipe do Leipzig, tinha marcado um golaço na última partida que ele disputou com a camisa do Leipzig, chegou a ser convocado pelo Julian Nagelsmann para a última data FIFA, acabou substituindo um dos jogadores que apareceu na lista inicial da seleção alemã, fez a estreia dele com a seleção principal da Alemanha, mas infelizmente acabou sofrendo uma lesão que vai tirar ele dos campos por algumas semanas, só deve retornar agora em 2026, o Hassan Ouedraogo, um dos destaques do Leipzig nessa temporada, se não o principal jogador da equipe nessa edição da Bundesliga. E, Xará, agora vamos dar uma passada pelos outros jogos que aconteceram nessa rodada do Campeonato Alemão. A rodada foi aberta por esse jogo entre Gladbach e Leipzig na sexta-feira. No sábado tivemos vitória de virada do Heidenheim contra o Union Berlim, uma virada espetacular da equipe do Heidenheim, com 2 gols marcados já depois dos 44 do segundo tempo, que faz a equipe do Heidenheim deixar a lanterna do campeonato, entrega agora para o Mainz. Também tivemos no sábado a vitória do Bayern de Munique, mais uma vitória sofrida do Bayern na Bundesliga contra o São Paulo, dessa vez. O Bayern estava empatando o jogo até ali, os acréscimos do segundo tempo, quando o Luiz Dias marcou o gol do 2-1, depois o Nicolas Jackson fechou a conta. Também no sábado tivemos o empate entre Werder Bremen e Colônia, mais um gol nos acréscimos sendo decisivo. Friedel abriu o placar para o Werder Bremen, Said El-Mala, mais uma jovem promessa da Alemanha, empatou o placar já nos acréscimos da etapa final. Também no sábado tivemos Hoffenheim vencendo o Augsburg por 3-0, olho no Hoffenheim, que já ocupa a 5ª posição na tabela do campeonato. E aí, já passando para o domingo, tivemos mais um empate em 1-1 entre Eintracht Frankfurt e Wolfsburg. Outro jogo decidido nos acréscimos do segundo tempo, dessa vez com um pênalti do Batshuayi empatando o placar para o Frankfurt nos instantes finais da partida. E fechando a rodada, tivemos a goleada do Freiburg sobre o Mainz, goleada por 4-0, que deixou o Mainz na última colocação da tabela do campeonato alemão. Xará, o que você me diz sobre esses outros jogos da semana, da rodada da Bundesliga? Já passo a bola para você com a informação, talvez a principal informação dessa segunda-feira no futebol alemão, com a queda do Sandro Wagner, que foi despedido do Augsburg depois de mais uma derrota na temporada. Pois é, né? Sandro Wagner, uma figura bem peculiar no contexto do futebol alemão, até pela carreira muito meteórica, né? Ele começou como treinador no Anderlecht, um time do subúrbio de Munique. E depois já virou auxiliar do Nagelsmann na seleção alemã e agora já conseguiu sua primeira demissão na carreira, né? Agora no Augsburg. É um trabalho dele que contrastou muito com o discurso que ele sempre adotou, né? Ele, nas coletivas, principalmente, adotava um discurso mais sóbrio, e de muita segurança nas ideias dele,
mas que com os resultados, né, uma goleada para o Leipzig de 6-0, derrotas para o Dortmund, enfim, vários resultados negativos que vinham acompanhando o trabalho, logicamente esse último também, de 3-0 para o Hoffenheim, acabou fazendo com que o trabalho fosse insustentável, né? E os números não mentem nesse sentido, né? Ele foi o pior treinador que o Augsburg teve na história da Bundesliga, em todos os anos que o Augsburg está na competição. 0,83 pontos somados, né? Foram 27 gols em 12 jogos. E nenhuma vez que o Augsburg saiu atrás do placar nessa temporada, o Augsburg conseguiu sequer pontuar na competição. Assim, o trabalho em termos numéricos e estatísticos foi bem desastroso. Mas para o próximo técnico, que inclusive já foi escolhido, que é Manuel Baum, que era o coordenador técnico do time, tem aí uma mínima base aí com você poder explorar ali com os alas, o jogo por fora com os alas, o Massengo, que foi, e o Matsima, talvez seja o grande destaque desse time do Augsburg nesse começo de temporada, destaques defensivos, né? E, e tudo mais, mas assim, é o Augsburg que começou a temporada sendo inovador, né? A ideia do Michael Stroh, que é o CEO do time, era tirar o Marinko Jurendic e o Jens Torup, perdão, para trazer uma ideia um pouco mais jovem, algo mais ofensivo, algo mais ousado. Talvez as ambições do Augsburg teriam que ser um pouco mais modestas, né? Tirar o time dessa crise, desse lodo que a equipe se encontra, e até dezembro, pelo menos, até o final do ano, o Manuel Baum será o treinador do time aí nas próximas partidas. Eu separei ainda outros dois times que vivem momentos também não muito fáceis, né? O Wolfsburg, primeiramente, um time que demitiu o Paul Simonis no meados do mês passado, e até agora está na busca por um diretor esportivo. O Peter Christensen demitiu o Sebastian Schindler-Lorz, que tinha vindo do time lá do Bochum em fevereiro de 2023 e foi junto do Paul Simonis os bodes expiatórios para esse ano terrorífico, né, para se dizer, do Wolfsburg, assim, um ano bem ruim do Wolfsburg. E a luta pela essa reorganização dos Lobos está passando pela contratação de um novo diretor esportivo, que diversos nomes foram tentados nesse meio tempo, né? O André Chica, que hoje está no Hoffenheim, faz um belo trabalho junto do Christian Ilsa. O Marcus Mann, também que está no Hannover hoje na segunda divisão e faz uma boa campanha por lá. Foi tentado também, não teve o seu nome aprovado pela direção do Hannover, o Hannover não quis liberar. O Sebastian Kehl, enfim, Fabian Wohlgemuth, tem vários nomes cotados aí para assumir essa gestão esportiva do Wolfsburg, que enquanto não resolver esse problema, Daniel Bauer, que curiosamente era ex-meia do Augsburg, assume de forma interina essa equipe do Wolfsburg aí, até por enquanto de forma indeterminada, né? E para fechar, o Mainz também é um outro time que passa por um momento muito difícil. São 8 jogos seguidos sem vencer. A única vitória na temporada foi exatamente contra o Augsburg, lá no começo do campeonato. Um time que Boris Svensson está sendo bem drenado assim, o seu trabalho. Você vê, hoje nitidamente não haveria nenhuma decisão sobre a continuidade dele ou não no cargo, mas ele já balança ontem após a derrota por 4-0 contra o Freiburg. O Nico Bungert, que é o diretor esportivo, não garantiu a permanência do Bo Henriksen por lá. E outra coisa que me chamou muita atenção nessa partida foi as falas do Stefan Bell, na entrevista após a partida, alegando não, né, afirmando e disparando que no momento a equipe, o Mainz não tem condições de competir em nível da Bundesliga. E ele não responsabiliza o Bo Henriksen, né, responsabiliza ele próprio e os seus companheiros de time. E é um momento assim que pro Mainz volta a ser aquela montanha-russa que o time vive. Faz um ano muito forte e depois tem um ano muito ruim, e aí novamente a equipe do Palatinado vive esses problemas. E só para não deixar passar também, essa de fato agora vai ser a última informação que eu vou dar. Said Almala é gênio da bola.
E ele colocou mais um pontinho na continha do Colônia, que também não vem vivendo um momento bom na temporada. Nas 10h30 foi o jogo que eu escolhi para ver, porque eu gosto muito do Werder Bremen também. E, enfim, o Werder Bremen fez um jogo melhor. Poderia facilmente ter ganhado a partida. O Kekito fez chegou a marcar 2-0, só que o gol também foi anulado. O Colônia vive um momento físico muito difícil. Tem muitas lesões, principalmente no setor da defesa. Luca Killian, Timo Rubas, Joel Schmid, sabe, com rompimento de LCA, lesões no joelho, lesão na coxa. E esse sistema de 3 zagueiros que o Lucas Kwasniok propõe precisa de gente, né? O Dominik Heinz também saiu do jogo, também lesionado. O Cenk Ostiakar e agora o Sebastian Zebulonsen, que é um ala costumeiramente, teve que jogar improvisado na zaga, no lado direito. Então aí o Colônia passa por um momento muito difícil também por essa parte física, né? O Rav Vandenberg acabou voltando de uma lesão no ombro, foi escalado ali para substituir o Heinz de início, e depois que o Colônia mudou de sistema, saiu da linha de 3 para uma linha de 4, avançando um pouco mais o Christopher Lund e o Jan Thielmann como lateral direito, o time deu uma melhorada. O Elmala conseguiu fazer um cruzamento ali em cima do Zugavarra e fazer o gol do empate ali no finalzinho de jogo e garantir um pontinho para casa. Que pro Werder Bremen é uma situação muito ruim para você começar uma semana de Nordderby, que a gente vai ter aí nessa próxima final de semana, um Hamburgo e Werder Bremen aí, bem legal aí pra gente ver nesse próximo fim de semana. Já não é a primeira vez que o Said Almala garante pontos para o Colônia nessa temporada, marcando gols decisivos. Não à toa ele já foi recompensado com uma convocação para a seleção da Alemanha. Ele foi chamado para a última data FIFA, apesar de não ter estreado na equipe principal da Alemanha, ele foi chamado pelo Julian Nagelsmann na última data FIFA da Alemanha. Bom, e agora que a gente concluiu a parte da Bundesliga, vamos para a Zweite Bundesliga, Xará. O que você me traz de destaque desse campeonato? Então, amigos, a segunda divisão também vive um momento bem peculiar, assim, nos seus contextos, né? O Schalke venceu o Paderborn nesse final de semana e ultrapassou a equipe de Ralf Kettermann e a atual líder do campeonato, com 31 pontos contra 29 do Paderborn. O Hannover venceu o Karlsruhe e está empatado agora com o Elversberg na terceira posição. Essa vitória colocou o Hannover a 2 pontos nessa posição de acesso direto, com 27 em relação aos 29 do Paderborn. O Elversberg empatou com o Darmstadt sem gols. O empate foi ruim para os dois times que vinham de vitória na última rodada contra o Karlsruhe e contra o Furt, respectivamente. E na parte de baixo da tabela eu acho que também tem outras mudanças interessantes, né? A vitória do Dinamo Dresden contra o Fortuna Düsseldorf por 2-1. A equipe do Dinamo Dresden venceu o seu segundo jogo consecutivo na temporada, algo que ainda não havia acontecido desde esse retorno do Dresden à segunda divisão. E o Greuther Fürth perdeu para o Bochum por 3-0. O Greuther Fürth demitiu hoje Thomas Kleiner e Milorad Pekovic do comando técnico e já anunciou Heiko Vogel como substituto dessa dupla de treinadores, né, que na verdade era mais o Thomas Kleiner à frente da equipe do que o Pekovic, ali sendo apenas um mero assistente técnico. Mas quando eles assumiram o cargo era algo como se fosse uma dupla, enfim. Essa dupla meio que se perdeu pelo caminho, por assim dizer. E o Heiko Vogel, que volta a trabalhar na Alemanha depois de anos treinando no futebol suíço. O último trabalho dele foi no Basel, e aí vai ser interessante a gente ver como ele volta a trabalhar numa equipe na Alemanha. Na próxima rodada, falando de Greuther Fürth, teremos um dos derbys que eu mais gosto na temporada, que é o Franken Derby, envolvendo o Nuremberg e o Greuther Fürth. O jogo vai ser disputado no Max Morlock Stadium, casa do Nuremberg. Na temporada passada, a equipe de Miroslav Klose não perdeu para o Furt, então aí é um momento muito instável dos dois times. O Nuremberg perdeu nessa rodada para o Magdeburg de 3-0 também. Então aí vai ser um Franken Derby também bem interessante aí na próxima semana. Eu espero que o jogo não seja sábado para que eu consiga ver, porque senão eu estarei prejudicado devido à minha prova de alemão no sábado. Mas enfim. Essa foi a segunda divisão aí nesse final de semana
é de futebol. Prioridades, Xará. Pois Eu é. acho que você deveria assistir o jogo. Passando agora para a reta final do nosso episódio do Chucrute FC, vamos trazer um pouco também do futebol alemão feminino. A Frauen-Bundesliga está no momento de pausa por conta da data FIFA. Na rodada mais recente, que foi disputada ali entre os dias 21 e 23 de novembro, a gente teve vitória do Bayern de Munique, que venceu o Hoffenheim por 5-1. O Wolfsburg venceu o Leipzig por 3-1. E também tivemos o empate do terceiro colocado na tabela, o Werder Bremen empatou com o Colônia. O Eintracht Frankfurt tem um jogo a menos no momento, se vencer essa partida, pula para a terceira colocação, superando o Werder Bremen. Mas falando especificamente da data FIFA, a gente tem o grande duelo entre Alemanha e Espanha, disputando a final da Nations League feminina. A gente teve a partida de ida disputada em Kaiserslautern. A Alemanha e Espanha empataram em 0-0, num jogo em que a Alemanha teve muitas chances de sair como vencedora, principalmente no primeiro tempo. Clara Bull foi um dos destaques da partida, se não o principal destaque do jogo, dando muito trabalho para a defesa da Espanha no lado esquerdo do campo, mas a Espanha conseguiu resistir, conseguiu, graças também à sua goleira, a Catacol, segurar o 0-0, e agora a definição da campeã da Nations League feminina acontece nessa terça-feira, duelo na Espanha entre espanholas e alemãs, que também já fizeram uma final nesse ano. A final da Euro no meio desse ano foi também entre Espanha e Alemanha, com a Espanha vencendo por 1-0 na prorrogação, gol da Bonmati, a Aitana Bonmati, que inclusive será desfalque da Espanha nesse jogo, no jogo de volta dessa final da Nations League nessa terça-feira. É um desfalque de peso pelo lado espanhol, é uma notícia importante para esse jogo. Vamos ver se a equipe comandada pelo Christian Vuk consegue se aproveitar disso para levantar o título da Nations League feminina. E assim a gente chega ao final dessa edição do Chucrute FC. Agradeço muito ao meu xará, Guilherme Monteiro, por participar e abrilhantar mais uma vez um episódio do Chucrute FC. E agradeço também a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.